Capítulo 26. Estrela da Mudança. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Sunny tinha certeza de que sua sombra era capaz de muito mais do que apenas ser uma seguidora silenciosa. Afinal, o feitiço a descrevia como sendo uma ajudante inestimável. Agora, dependia dele descobrir como exatamente o controle de sombra poderia ajudar. Assim como em muitos outros assuntos relacionados aos aspectos, havia um certo nível de compreensão instintiva enterrada em seu subconsciente. Essa compreensão foi dada a ele pelo feitiço ou era algo inato em todos os despertos? Sunny só precisava sentir o conhecimento subconsciente e aprender como colocá-lo em prática. Mais uma vez, ele se concentrou em sentir seu corpo e espírito, e então ordenou que a sombra executasse uma série de movimentos simples. Com cada um deles, ele estava ficando cada vez mais familiarizado com a sensação de controlar a sombra. Muito em breve, parecia tão natural para ele quanto respirar e andar. A sombra parecia fazer parte do seu corpo. Satisfeito com esse resultado inicial, Sunny deu-lhe cuidadosamente uma nova ordem. Sem pausa, a sombra se separou das solas de seus sapatos, caminhou até o outro lado do quarto e se virou, encarando-o em silêncio levemente zombeteiro. Sunny ficou sem sombra. Isto não é nada científico, pensou com um sorriso divertido. A ciência nunca realmente se aplicou a nada relacionado ao feitiço afinal. Enquanto a sombra se afastava, ele sentiu uma divisão muito estranha acontecendo em sua mente. Era como se sua percepção tivesse se separado em duas fontes distintas. Uma era seu corpo, a outra, sua sombra. Com um pouco de esforço, ele conseguiu se concentrar na segunda fonte. Instantaneamente, sua visão ficou embaçada. Uau! Sunny exclamou, surpreso. Uau! Ouviu sua sombra dizer do outro lado do quarto. Sunny piscou. Em sua mente, agora existiam duas imagens. Uma era da porta do seu quarto, com uma sombra indiferente em frente a ela. A outra era de um jovem pálido sentado em uma cadeira, de olhos arregalados e perplexos. Sou eu, pensou. Ele levantou um braço e o agitou no ar. Simultaneamente, o jovem pálido levantou e agitou o dele. Eu posso perceber o mundo através da minha sombra? Ele sentou-se por um tempo, pensando. Uma habilidade como essa abria muitas possibilidades. Com seu atributo Filho das Sombras permitindo que ele visse e andasse furtivamente na escuridão, e controle de sombra permitindo que ele enviasse uma sombra sorrateira como um espião, ele era praticamente um espião perfeito. Um espião era alguém que reunia informações sem se expor a muito risco. Um papel assim se adequava muito ao gosto de Sunny. Claro, espiões também podiam atacar das sombras com precisão letal. Armados com informações, eles eram mestres em emboscadas. Com o conhecimento prévio das fraquezas do oponente, seus ataques eram cirúrgicos e letais. Mas qualquer confronto direto significaria colocar-se em perigo, então Sunny não estava muito interessado em se tornar um assassino. Afinal, seu aspecto ainda não tinha os meios para melhorar diretamente seu desempenho em combate. Vamos testá-lo. Ele olhou para a sombra e deu um comando. Com um suspiro exagerado, a sombra se curvou e escorregou habilidosamente sob a porta. Instantaneamente, ele pôde ver tanto o quarto quanto o corredor do lado de fora. Sunny fechou os olhos para se concentrar na imagem projetada pela sombra. Movendo-se furtivamente de uma sombra para outra, ela deslizou pelo corredor. Com um pouco de sincronia e cuidado, seu espião era praticamente invisível. Sunny passou por um par de adormecidos e ouviu sua conversa. Não achando muito interessante, ele continuou em frente. Finalmente, a sombra parou em um canto. À sua esquerda estavam os elevadores, à sua direita, o caminho para o dormitório das meninas. Todas as imagens provocativas entraram imediatamente na cabeça de Sunny. Oh meu Deus, ele pensou, corando. Sim,
Com essa habilidade, era muito fácil cair em completa depravação. Mas não. Ele não poderia fazer isso. Não por causa de alguns altos princípios morais. Apenas que, com sua reputação de pervertido, as chances de ser perguntado se ele tinha feito algo impróprio eram bastante altas. Então, ele precisava da habilidade de responder honestamente, não. Então, eu provavelmente não deveria. Certo. Certo? Claro que está certo. Nem pense nisso. De volta ao seu quarto, Sunny suspirou com muito arrependimento. Então, ele dirigiu seu espião para se esconder na sombra de um adormecido que passava e o seguiu até os elevadores. Algum tempo depois, a sombra de Sunny estava escondida em um canto de uma grande academia. Ele estava observando seus colegas adormecidos que, sob a orientação do instrutor Rock, estavam passando pelos movimentos da aula introdutória de combate. Hoje foi dedicado principalmente a testar a competência geral e as habilidades dos adormecidos. Depois disso, eles seriam separados em grupos com base em seu nível, como novato, avançado ou especialista, bem como em sua arma de escolha. Alguns receberiam um tutor pessoal ou seriam emparelhados. Atualmente, os adormecidos estavam se revezando para dar seus golpes mais fortes em uma placa larga, presa a uma máquina especial de medição. Após cada golpe, a máquina exibia um número correspondente à força física do adormecido. Em teoria, uma máquina como essa não era difícil de construir. No entanto, considerando que muitos dos adormecidos tinham aspectos orientados para o combate que aumentavam sua força de várias maneiras, era na verdade uma maravilha da engenharia e durabilidade. Sua técnica e treinamento também afetavam o resultado final. A maioria das pessoas estava obtendo números entre 10 e 14. Era considerado um bom resultado, algo que apenas as pessoas mais atléticas poderiam alcançar. No entanto, muitos adormecidos, obviamente aqueles com aspectos de melhoria, eram capazes de alcançar uma pontuação de 15 ou até 16. Eu provavelmente conseguiria 10 ou 11, pensou Sunny, sentindo-se um pouco entediado. Então ele de repente se animou, percebendo que era a vez de Nefis, a adormecida mais bem avaliada de sua turma, bater na placa. A menina magra se aproximou da máquina, e sem muita preparação, desferiu um golpe súbito e esmagador. Sunny não era muito versado em artes marciais, mas até ele ficou impressionado com a economia impecável e a velocidade de sua execução. Ela teve muito treinamento. Nefis estava se tornando cada vez mais intrigante. Qual é sua verdadeira origem? Após uma breve pausa, a máquina exibiu o resultado, 16. Sunny se sentiu um pouco decepcionado. Nada impressionante. Eu esperava mais. Afinal, ela era a orgulhosa portadora de um nome verdadeiro. Depois disso, apenas Caster permaneceu. Desta vez, Sunny nem conseguiu ver o punho voando, era simplesmente muito rápido. A máquina tremeu e levou mais tempo para calcular. Finalmente, 2 números apareceram. 21. Todos olharam com espanto para a exibição. Mais de um olhar admirado foi lançado para Caster, que simplesmente se curvou e deu um passo para trás. O instrutor Rock sorriu. Nada mal. Agora, vamos para a luta e avaliar o seu nível geral de treinamento. Preciso de 2 voluntários para começar. Nefis foi a primeira a avançar e caminhar até o centro do ringue. Alguns segundos depois, um adormecido alto e extremamente musculoso a seguiu e a enfrentou. As regras são simples. Faça as costas do seu oponente tocarem o chão ou jogue-o para fora do ringue. Use quaisquer habilidades e técnicas que você considere apropriadas. O show está começando. Assistir os adormecidos lutando uns contra os outros não só era divertido, mas também poderia fornecer a Sunny conhecimento sobre seus poderes. De volta ao quarto, ele se inclinou para a frente e descansou o queixo nas mãos. Vai, Nefis!
O cara alto atacou sem perder tempo. Seus músculos incharam, ameaçando rasgar o tecido macio do seu kimono branco. Ele avançou como uma montanha imparável, lançando um chute violento. Um segundo depois, ele estava deitado no chão com uma expressão aturdida no rosto. Nephis nem mesmo mudou sua postura. O instrutor Rock deu a ela um olhar alegre e sorriu. Próximo. O que se seguiu só poderia ser descrito como um massacre. Um após o outro, Nephis conseguiu derrotar quase todos os adormecidos presentes na academia. Ela não parecia ser mais rápida ou mais forte do que eles, mas toda vez que alguém entrava no ringue para lutar contra ela, acabava sendo derrotado e jogado no chão. Sunny assistiu ao processo com um crescente senso de diversão. No entanto, em algum momento, ele também sentiu um pouco de desconforto. Nephis se movia com a precisão calma de uma máquina de batalha. Sua técnica era limpa, graciosa e implacável. Não importava que tipo de ataque fosse lançado contra ela, ela era capaz de prever ou reagir instantaneamente a ele, então o desviava e o transformava contra o atacante com o mínimo de esforço. Não importava se seu oponente era pobre, rico ou um legado. Todos acabariam sendo lidados em questão de segundos. Além disso, durante todo o processo, a expressão composta em seu rosto nem sequer mudou uma vez. Era como se Nephis fosse feita de metal. Ela é mesmo humana? Sunny pensou, de repente apreensivo. O que ele faria se essa estrela da mudança acabasse sendo sua inimiga? A melhor opção seria fugir. Ou melhor ainda, tentar não antagonizá-la desde o começo. Afinal, o sol também era uma estrela, e as sombras não se misturavam bem com a luz solar. Finalmente, Caster foi o último a permanecer, mais uma vez. No entanto, ele não parecia perturbado pelo fracasso miserável de todos os outros adormecidos. Com um sorriso suave nos lábios, o jovem entrou no ringue. Caster e Nephis se enfrentaram. Seus olhos se encontraram por alguns segundos, e então Caster se curvou levemente. Senhora Nephis. Por favor, me desculpe antecipadamente. O que ele vai fazer? Um momento depois, Sunny abriu os olhos em choque.